igreja, Pai seja convosco, amém? Convido vocês para estarem de pé. Boa noite, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. E eu te convido você também para estar orando conosco, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por mais esse culto de missões. Convido o teu Espírito Santo para se fazer conosco esta noite. Demos total liberdade para teu Espírito Santo agir neste lugar. Que cada pessoa, Senhor, que entrou aqui, colocou as plantas dos teus pés, seja impactada com a tua palavra, em nome de Jesus. Que o renovo venha nos corações de cada um de nós, em nome de Jesus. Te pedimos também, em nome de Jesus, o teu perdão. Perdão por pecados cometidos, Senhor, que não te agradou. Nos perdoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, se faça presente aqui, Pai. Que o Senhor venha estar recebendo o nosso louvor, as nossas orações. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Glórias te damos, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos louvar aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegar.
Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Glórias, glórias te damos. Toda honra e toda glória a Deus. Aleluia. Adore aquele que é digno de toda adoração. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Viva para ti. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias te damos. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Glória a Deus, aleluia. Vivemos para ti, Senhor. Sem ti não somos nada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia.
Glórias, glórias te damos, Senhor. A luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando Aleluia! um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia! O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Glória a O noivo Deus! vem aí, O noivo está vindo. a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja
Glória a Deus. Louvado seja a ti, Senhor. Vamos receber a palavra agora com a pastora Lucélia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Paz seja com vocês. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, para junto buscarmos a Deus, cultuarmos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a razão das nossas vidas. Quantos vieram aqui por causa de Jesus Cristo? Então pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia lá em Josué. Josué 24. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei com os irmãos pela manhã, hoje aqui. Muito conhecida. Josué 24, 15. Obrigada. Josué 24, 15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, vamos ler desde o 14. O 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos no teu lugar, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é verdade, e nós cremos que a tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. É por meio da tua palavra que nós somos libertos, é por meio da tua palavra que fé é gerada no nosso coração, é por meio da tua palavra que nós somos alimentados, somos saciados da fome e da sede que a nossa alma tem de ti. Por isso que nessa hora a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nessa noite. Nós oramos para que todo cansaço físico e mental seja repreendido do nosso meio, para que nós não estejamos distraídos, Senhor, à medida em que o Senhor liberar sobre nós verdades eternas. Pai, nós oramos para que em tudo que for feito nesse lugar, a Ti seja dada toda a honra e glória, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Dessa forma oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Meus irmãos, repito que para mim é motivo de muita alegria estar com vocês aqui em mais uma oportunidade. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, que é uma mensagem que eu já preguei na minha igreja em 2 oportunidades. E hoje, como é domingo de missões, é o 3º domingo do mês, eu quero falar com vocês sobre missão em família. O tema do culto de missões do mês de setembro é a igreja perseguida, e nós somos extremamente privilegiados, porque nós temos liberdade religiosa. Nós vivemos em um país em que podemos ouvir falar acerca de Jesus, podemos viver Jesus, podemos pregar Jesus, e nós somos extremamente privilegiados por isso. E há um chamado que é, para nós como igreja, a prioridade. Nós somos chamados para ir fazer discípulos de todas as nações, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar essas pessoas a fazerem tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinamento. Só que a gente observa que há uma certa resistência por parte de uma boa parte da igreja em se envolver, em se engajar com a grande comissão. Nós percebemos que existem ainda algumas pessoas que acreditam que a grande comissão não é para elas, ou que isso é tarefa apenas da liderança da igreja, ou que isso é tarefa apenas do pastor da igreja, mas o chamado do Senhor, a missão, ao ID, é a toda igreja. Agora, pensemos, se já há uma grande dificuldade em haver o engajamento da igreja no serviço, no trabalho ao Senhor, a proposta de Josué aqui, irmãos, vai além de um serviço que é prestado individualmente. Porque esse texto, apesar de ser um texto muito conhecido, é um texto que não está falando apenas em uma família que é crente. Quando Josué diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué não está dizendo apenas eu e a minha casa iremos à igreja, eu e a minha casa
participaremos da agenda semanal da igreja, eu e a minha casa creremos em Jesus. Josué não está dizendo isso. Todo o Antigo Testamento, irmãos, foi escrito no hebraico. E essa palavra no original significa exatamente o que o texto diz: serviço, trabalho. Não é apenas crer em Deus, não é apenas se converter ao Evangelho. Quando Josué diz aqui, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, porém eu e a minha casa trabalharemos para o Senhor. Porém eu e a minha casa colocaremos à disposição do Senhor os nossos dons e os nossos talentos, para que Ele permaneça sendo conhecido como Deus de Israel. Agora, o desafio é muito grande. Porque se já é desafiador você cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer individualmente, fazer isso em família exige de nós uma postura, um posicionamento, uma dedicação ainda maior. E quando nós falamos em missão ou falamos em família, em ministério, nós observamos dois extremos. Primeiro, há um grupo de pessoas que são extremamente dedicadas na casa de Deus. Há um grupo de pessoas que são extremamente dedicadas no serviço. São aquelas que você diz, ai, fulano é uma bênção. Ai, fulano me ajuda muito. Ai, fulano é muito produtivo. Ai, meu Deus, mas olha, fulano é muito usado por Deus. Porém, o Deus o qual fulano serve e ama não é conhecido na sua casa. Fulano é uma bênção na igreja, mas não dava um testemunho dentro de casa. Ou fulano é extremamente relevante e influente com relação aos de fora, mas ele não dá a devida importância àqueles que convivem com ele, para que essas pessoas também conheçam o Evangelho. Eu sei que a igreja de vocês é uma igreja em células, é uma igreja que crê que a visão celular é a maneira mais eficaz de viver igreja, de acordo com o que as Sagradas Escrituras dizem, e todos nós somos impulsionados a ganhar pessoas. Eu sei porque eu também vivo essa realidade. Nós somos impulsionados a ganhar, nós somos impulsionados a pregar o Evangelho, nós somos impulsionados a convidar, nós temos isso no nosso DNA. Porém, há uma prioridade em tudo isso, e essa prioridade é a nossa casa. Nós precisamos entender que antes de Jesus estabelecer a religião, antes de Deus estabelecer a religião, Deus estabeleceu a família. A palavra de Deus nos mostra o Senhor criando tudo. O Senhor criou tudo que existe. E depois que Ele cria o homem, Ele percebe que não era bom que o homem estivesse sozinho, Ele lhe faz uma auxiliadora, uma companheira. E a Bíblia fala, já mostra para nós ali o Senhor estabelecendo o casamento. Ele fala, então vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher. Só depois disso é que o Senhor estabelece a religião. Como é que a religião surge? A religião surge por causa da queda. A gente vê no capítulo seguinte, o homem e a mulher desobedecendo a Deus. Então ali o Senhor estabelece um padrão, uma nova forma de se relacionar com Ele. Porém, a família, biblicamente falando, ela vem antes da religião. Então nós precisamos entender que não vale a pena buscar sucesso, buscar uma carreira ministerial promissora em detrimento da nossa família. Nós precisamos levar em consideração a importância de fazer Jesus conhecido àqueles que fazem parte da nossa família, de pregar o Evangelho, de testemunhar aqueles que convivem conosco, de fazer Jesus conhecido àqueles que o Senhor nos entregou, confiou a nós. Se você é a única pessoa que é crente na sua casa, o seu primeiro campo missionário é a sua família. E é o mais difícil, irmãos. Esse é o campo missionário mais difícil de ser alcançado. Por quê? Porque as pessoas da sua casa te conhecem. As pessoas da sua casa sabem quem você é de verdade. Quem você é na rua não é nem 50% do que você é em casa. Por isso que é mais fácil você ser elogiado por pessoas de fora do que pessoas de dentro de casa. Por isso que é mais fácil você alcançar um estranho com a pregação do Evangelho do que alcançar alguém que mora com você. Porque em casa a gente é o que a gente é de verdade. Eu sempre digo para as pessoas que estão se conhecendo, que estão interessadas umas nas outras, eu falo, olha, as primeiras pessoas com as quais você deve conversar para saber se essa menina presta, como eu costumo brincar, ou se esse rapaz presta, é com os familiares deles. Você precisa ir até a casa dele despretensiosamente, a ir até a casa dela também, como quem não quer nada, e conversar com os familiares.
Porque quem conhece a gente de verdade é quem mora com a gente. Por isso que esse campo missionário é o campo missionário mais difícil. E por isso que o tempo inteiro a família é bombardeada. E durante muito tempo, irmãos, nós somos ensinados que o ativismo é muito importante. E por causa desse envolvimento extremo com a igreja, com as coisas que temos que fazer aqui, nós acabamos deixando a nossa família de lado. Isso precisa deixar de ser uma realidade, porque nós precisamos cuidar muito bem das nossas casas nesse tempo. Agora, mais do que nunca, nós precisamos voltar ao padrão que o próprio Deus estabeleceu sobre a ordem de prioridade das coisas. O Senhor está em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a sua casa, a sua família. Não sou casado, então você tem que ser o melhor filho do mundo. Você tem que ser o melhor sobrinho do mundo. Você tem que ser o melhor irmão do mundo. Você tem que testemunhar Jesus ainda solteiro. Essa tarefa de cuidar e zelar pela família não é apenas daqueles que são casados. Aqueles que são solteiros também precisam ser dedicados nessa tarefa. Porque as nossas famílias têm sido alvo constante de ataques. E nós precisamos guardar muito bem a nossa família. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos buscar de forma incansável sucesso nessa vida e deixar os nossos... mas a minha família não é afetuosa mesmo. Mas a gente nunca foi muito próximo. Não interessa, você agora é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu posso mudar essa realidade. Na minha casa ninguém se abraça, pois agora eu abraço todo mundo. Eu digo por mim mesmo, irmãos. Eu não lembro quando foi, antes de eu ser crente, que eu ouvi um eu te amo da minha mãe. Eu não lembro. Ela demonstrava amor de outra maneira. Cuidando de mim, zelando, se preocupando, demonstrando interesse. Algumas vezes não deixando nem que eu levantasse para pegar um copo com água. Cuidando, zelando. Aquela era a maneira de demonstrar. Depois que eu me converti, eu falei, eu não vou dar continuidade a isso. Existem coisas que precisam ser ditas. E eu vou dizer, mãe, a senhora é muito amada, eu lhe amo. A senhora é muito preciosa, a senhora é muito importante. E eu lembro que a primeira vez que eu falei isso para ela, eu falei depois da conversão. Eu via comerciais de televisão, eu falava, menina, mas que legal esse povo fala, eu te amo com tanta facilidade. Mas não era uma realidade para mim. Você pode dizer, não, mas olha, eu não dou todo o afeto do mundo para as pessoas da minha casa, mas eles entendem. Porque nós não somos acostumados. Ei, esse padrão não serve mais para você. Porque agora você é uma nova criatura. E você precisa seguir e viver de acordo com o que a Bíblia diz, independente das influências que você recebeu ao longo da vida. Você vai andar na contramão disso, ainda que estranhe. Existem parentes meus que eu vou abraçar, eles não abraçam, eles ficam com os braços assim, ó, para baixo. Eu não sei se eles têm medo de demonstrar afeto, mas não me importa, eu abraço do mesmo jeito. Aperto. Acho que tem uma das coisas que eles mais ficaram irritados depois que eu me converti foi o excesso de afetuosidade. Eu também não gostava muito de abraço, não gostava muito de carinho, não, porque eu não recebia isso, irmãos. Mas depois que eu me converti, eu decidi mudar essa realidade. E graças a Deus eu destravei algo na minha casa, que talvez se eu não tivesse me posicionado e entendido o propósito para o qual o Senhor me salvou, dentro de uma realidade totalmente improvável. Irmãos, a probabilidade de eu me converter dentro da realidade em que eu fui criada era praticamente zero. Quando eu entendi que havia um propósito de Deus para eu ter sido alcançado, eu falei, não, peraí. Eu preciso me comportar de acordo com o que a Bíblia diz. Independente das influências que eu recebi, eu e você precisamos levar em consideração a nossa casa. Priorize a sua família. Entenda que nem um sucesso ministerial... Entenda que ainda que você ganhe o mundo inteiro, nada disso valerá a pena se você perder os da sua casa. Você pode ser um pregador do evangelho extremamente influente. Você pode ser um líder de célula que ganha muitas pessoas, que ama as pessoas, que cuida das pessoas, que é dedicado no discipulado. Mas se a sua casa estiver bagunçada, nada disso vale a pena. Se nós formos mais dedicados ao que fazemos na igreja do que aos nossos familiares, nós fracassaremos, ainda que bem-sucedidos nesse ambiente. Se na nossa casa as coisas estiverem bagunçadas, nós teremos fracassado na nossa missão. Se as pessoas da nossa casa disserem, não, fulano aqui não vejo, não vem aqui, não visita, não conheço.
E menina, cadê fulano? Menina, desde que se converteu, não sabe mais o endereço da minha casa. Menina, e fulano? Ai, ficou chato. A gente nem convida mais ele para as coisas. Irmãos, eu e você precisamos entender que nós somos os canais através dos quais o Senhor vai transformar a nossa família. Se eles não estiverem em contato com a gente, eles não vão ter contato com o Evangelho de nenhuma maneira. Você sabe qual foi a realidade que você foi gerado. Foi difícil para você se converter? Imagina para aqueles que podem contar com você para isso, mas você está se isentando disso porque está muito ocupado com a obra de Deus. Não, estou muito atarefado com a obra, em detrimento da casa. O Senhor não se agrada. Nós precisamos levar em consideração aqueles da nossa casa. Ou talvez as pessoas da sua casa já sejam crentes, já estejam nesse processo, mas ainda assim você os exclui daquilo que o Senhor está apontando a você como um destino, como um caminho, como lugar aonde Ele vai te direcionar. Não vai para a igreja não para ficar, vou só. Ou então, não, olha, gosto muito disso daqui dentro da igreja, mas não na minha casa, não dentro da minha realidade. Nós não podemos agir assim. A Bíblia fala sobre um rei chamado Ezequias, um rei que herdou uma grande fortuna e um rei que fez a diferença no seu tempo. Chegou um determinado momento que o profeta Isaías, irmãos, ele chegou para ele e disse assim, olha, haverá um tempo que todas essas riquezas que você tem aqui, lhes serão tiradas. Os seus filhos serão levados cativos para a Babilônia e eles serão castrados, eles se tornarão eunucos. Você com uma notícia como essa, você ficaria como? Feliz? Alegre? A Bíblia diz que Ezequias não deu a menor importância para o que o profeta disse. Ao contrário, Ezequias ouviu aquela mensagem e disse que a mensagem era boa. Sabe por quê? Porque naquele tempo em que ele estava vivendo, estava tudo bem. Não, mas o meu ministério vai bem. Não, mas olha, eu estou crescendo, eu sou usado por Deus. Mas a família de fora, sem a preocupação com o legado, sem a preocupação com as próximas gerações, algo está errado. Olha, nós temos vivido um tempo em que esse princípio que é essencial tem sido negligenciado, irmãos. A gente tem vivido uma movimentação muito esquisita, em que cristãos não querem mais ter filhos. Cristãos não querem mais gerar novas vidas. Você fala sobre isso para as pessoas falam, ai, não, o mundo é mau. Criar uma criança custa caro. Aí gasta 4 mil reais comprando um cachorro. Quantas crianças você não alimenta comprando um cachorro? Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não tenho nada contra animais, ao contrário, eu tenho bicho. Cuido dele, brinco, sou muito zelosa com animais, gosto tanto de bicho que logo quando eu me converti, eu militava essa causa animal. Até que um dia eu percebi que eu era hipócrita. Porque eu ia para a rua, resgatava um monte de bichinho, chegava em casa e me passava para um filé bem bonito, um bifão. Não havia coerência, amo os animais e como os animais. Falei, menina, isso aqui está errado. Hoje as pessoas estão invertendo as coisas. Ai, que casal lindo. Ai, meu Deus, casaria os filhos. Não. Aqui é a nossa filha, aí mostra um gato. Aqui o nosso filho mostra... Irmãos, isso é grave. Isso é grave. Isso é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa tarefa é entregar algo que preste para a próxima geração. Quem são essas coisas? O que é isso que vai fazer a diferença? Você acha que os dias agora são maus? Os dias que virão serão piores. Os nossos filhos precisam estar preparados para esse dia, para resistir quando esses dias chegarem. E aí a gente não vai mais querer gerar novas vidas? A igreja vai parar de produzir discípulos. Outro dia uma irmã da minha igreja estava extremamente frustrada, chateada, reclamando, pastor, eu não aguento mais, eu estou cansada, estou chateada, frustrada, porque agora eu não tenho mais tempo para nada. Ela teve filho recentemente. E aí eu fiquei, mas o que aconteceu? Você não está conseguindo se organizar, é muita tarefa e tal. E ela disse, não, porque agora como eu acabei de ter uma criança, é muito trabalho, eu estou extremamente triste porque eu não estou mais sendo útil no reino de Deus. Olha, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Quem é mulher
e que pensa em casar e ter filhos, quero dizer a você que não existe nada mais importante no reino de Deus para você, mulher que é mãe ou que sonha em ser mãe, do que discipular a próxima geração de filhos de Deus, de homens e mulheres que farão a diferença. Essa é a missão. 1000 pessoas que você ganhe na rua não é mais importante do que filhos gerados dentro de um ambiente onde a presença de Deus é manifesta, que é a sua casa, que serão gerados através da sua vida. Mãe, a carreira secular ou uma carreira fora da igreja, ou ser do lar não é algo ruim, não é algo que te torna inferior. Ser uma mãe dedicada não te torna uma mulher inútil. É isso que o diabo quer que você pense. É dessa maneira que o sistema que rege esse mundo se movimenta. Mas eu e você não somos desse mundo. A nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós não temos que seguir a cultura desse tempo. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores. O que o embaixador faz, irmãos? O embaixador apenas representa, ele não se mistura com a cultura do país, lá onde ele está. Não, ele não se mistura. Ele está lá representando uma nação. Tem uma bandeira que o identifica, existem costumes, talvez trajes que o identifiquem como aquela nação, mas ele é um representante. Eu e você somos representantes. A cultura, o pensamento, a forma de viver que temos que seguir não é que esse mundo dita, mas é aquela revelada nas Sagradas Escrituras. Tenha filhos, mulher. Não tenha medo. Não fique extremamente preocupado. Isso não é perda de tempo, é um investimento. Senão nós agiremos como Ezequias. Não precisa. Não, eu faço coisas boas. Filhos, irmãs. Filhos. Nós precisamos entregar para o tempo que virá homens e mulheres cheios do poder de Deus. Homens e mulheres corajosos, sangue nos olhos, que estejam interessados em morrer se for preciso por causa de Cristo, que não baixarão a guarda, que avançarão com o Evangelho, que darão continuidade ao que está sendo semeado na vida deles agora. Não descarte as crianças, não deixe as crianças de lado. Treine o seu filho agora, ensine a palavra de Deus a ele agora. Menos joguinhos, mais Bíblia, menos séries, mais oração. Sabe por quê? Porque esse menino vai para o colégio, irmãos. E se ele não tiver uma boa base, se ele não tiver uma doutrina forte, ele será influenciado e você perderá o seu filho. Ninguém quer isso. Que a gente entenda a importância de trazer a nossa família conosco na missão. A Bíblia fala sobre outra pessoa, fala de um homem que sofria, vivia possesso com muitos demônios. A Bíblia fala que aquele homem tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. E a Bíblia diz que quando ele passa pelo processo de libertação, o que ele quer? Ele quer o que todo novo convertido quer. O que todo novo convertido quer, irmãos? Morar na igreja, né, irmãos? A pessoa acabou de se converter, ele não perde nada na igreja. Está o tempo inteiro. Tem vigília, ele vai. Tem oração, 5 horas da manhã, ele vai. Tem culto, não, vai em todos os cultos. Todas as programações. Sedento, apaixonado, empolgado. O ex-endemoniado, gadareno, ele tem o interesse de ir com Jesus. Jesus fala, não, você não vai comigo, não. Você vai voltar para a sua casa. E você vai contar aos da sua casa o que aconteceu com você. Testemunho, pregação, evangelismo. Era isso que Jesus estava dizendo. Você vai voltar e você vai testemunhar. Você vai pregar, você vai evangelizar os da sua casa. Você vai contar para eles o que aconteceu na sua vida. A família não pode ficar de fora, ao contrário. Ela pode cooperar diretamente naquilo que o Senhor tem confiado a você a fazer. Você tem um chamado de Deus na sua vida? O Senhor tem te chamado, tem apontado algo que Ele deseja fazer através de você. Lembre da sua família na hora de começar a caminhar em direção ao futuro profético que o Senhor tem para você. Não os deixe de fora. Traga-os com você. E além disso, irmãos, há um outro extremo.
Assim como tem pessoas que supervalorizam o que fazem na igreja e deixam sua família de lado, existem aqueles que supervalorizam a casa e deixam o Senhor de lado. Pessoas que sonhavam em casar. Ai, meu Deus, não vejo a hora de casar. Ai, meu Deus, não vejo a hora. Senhor, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Atos 21, versículos 8 e 9. Diz o seguinte. No dia seguinte, Atos 21, 8 e 9. Diz assim. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista. Um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras, que o quê? Profetizavam. Irmãos, a primeira observação que o texto faz é que Filipe tinha filhas solteiras. Filipe tinha atenção às mulheres da sua casa, suas filhas. Ele tinha olhos para a sua casa. Ele tinha olhos para a sua família. Mas a missão, o texto diz que além de serem mulheres solteiras e que estavam ali sob o discipulado e o cuidado de Filipe, a Bíblia diz que elas também profetizavam. Irmão, você consegue imaginar essa realidade? Olha o que Filipe fez. Sozinho. Filipe ganhou uma cidade inteira. Você imagina Filipe, um homem cheio de Deus, a mulher dele também devia ser cheia do Espírito Santo de Deus, com filhas que profetizavam. Olha o poder dessa família, irmãos. Uma família cheia da presença de Deus. Você imagina entrar numa casa como essa? Quando nos unimos em um determinado lugar, sim, a gente sente algo diferente. Mas é possível viver a realidade da presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, irmãos, entre a nossa casa e o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque os dias são maus. As nossas famílias têm sido atacadas, irmãos, sem disfarce. Houve um momento em que isso era velado, em que isso estava subtendido em alguma coisa, agora não mais. De que maneira como igreja nós temos respondido, irmãos? Tem um pastor que eu gosto muito que diz que o testemunho, que a pregação mais eficaz que existe nesse tempo, é uma família que funciona de acordo com a vontade de Deus. Porque o trabalho, a movimentação do inimigo nesse tempo é para destruir aquilo que dá base para qualquer sociedade, que é a nossa família, é a nossa casa. Nós precisamos resistir. Nós precisamos nos levantar nesse tempo como pessoas que defendem a família, não porque a família é um ídolo, mas porque a família é aquilo que o próprio Deus estabeleceu para levar transformação e mudança nesse tempo, mas porque a família é projeto de Deus. Nós precisamos nos levantar nesse tempo. Famílias poderosas. O que esse tempo precisa, irmãos, são de famílias poderosas. Famílias poderosas, famílias que vão se movimentar, que vão ganhar outras famílias. Os seus filhos, ainda na infância, quero dizer para você que as crianças que você conhece agora, elas não são o futuro apenas da igreja. Agora existe algo que o Senhor deseja e pode fazer por meio das crianças. Olha, quando eu tinha 8 anos, irmãos, eu praticamente só babava, né? Porque na minha geração as crianças eram bem lerdinhas. Nossa, menino não pensava, nem pensava direito, não argumentava, a gente não tinha argumento. Hoje os meninos, a gente vai repreender, os meninos conversa, né? Eles que aconselham os pais. Olha, você não pode fazer isso. Não, mãe, deixa eu te explicar. Na minha época, se eu dissesse para minha mãe, eu perdi um dente. Mãe, deixa eu te explicar. Explicar, pá! Hoje os meninos argumentam. Não, mãe, não é assim. É porque, deixa eu te explicar, mãe. É porque fulano de tal, e não sei aonde, que eu li. E você acha que o seu filho não tem maturidade para compreender o evangelho. Seu filho precisa de Jesus agora. O seu sobrinho precisa de Jesus agora. Ele não é pequeno demais. Ele não é novo demais. Existe algo que o Senhor deseja fazer na vida das crianças agora, nessa fase em que elas estão.
Pregue o evangelho às crianças. Tem gente que fala, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, é porque a criança é inocente, é pura, não tem nenhuma maldade na criança. Só quero dizer para você aqui, ó. Quando a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, é no sentido de confiança, porque criança, irmãos, ela não tem noção do perigo, né? Então, se você está aqui embaixo, o menino está lá 2 metros de distância de você, você gritar, pula, ele pula. Ele se joga. E você segura aqui. Eles não têm medo. Confiam em você, porque você é o pai, porque você é a mãe. É esse nível de relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Entrega total, confiança. Mas pureza, inocência máxima, não. Olha, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, sem exceção. Criança, sabe aquele nenenzinho bonito? Aquele que sai da barriguinha da mamãe. Aí vai, dependendo da situação, vai para uma incubadora. Aquele neném lindo que acabou de nascer, no coraçãozinho dele, já tem a raiz de maldade que é o pecado. Mas isso é tão duro. Mas é a verdade. Crianças precisam de salvação tanto quanto adultos. Crianças precisam de Jesus tanto quanto adultos. Não prive os seus filhos da sã doutrina. Gaste tempo, discipule, treine, ensine. Corrija. Exorte. Traga-o para perto, tenha tempo de qualidade. Ame os seus filhos. Dê a eles, se você não recebeu carinho, seja o pai mais carinhoso que você puder, sem ser permissivo demais. Mas não esqueça de apontar a eles o destino que os aguarda. Não somente como seu filho, mas principalmente como filhos de Deus. Porque as nossas crianças têm sido alvo diariamente de ataques severos e graves. As crianças têm sido atacadas de uma maneira gravíssima e nós não podemos nos omitir a isso. De que maneira nós vamos proteger as nossas crianças? Não tem como a gente amarrar um menino, a não ser que você opte por homeschooling, né? Que é ensinar os seus filhos em casa. Mas se seu filho vai para o colégio, se ele vai para a rua, se ele se relaciona com outras pessoas, ele vai ser influenciado. Se ele não tiver uma boa base, ele vai ser influenciado. Porque crianças são macacos de imitação. Estão querendo tirar de nós, irmãos. De nós. Tios, avós, papais, mamães, a autoridade sobre a forma como devemos educar os nossos filhos. Por isso que nós não podemos nos calar nesse tempo. Por isso que dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós não podemos deixar a nossa família de fora. Ore pela sua família. Apresente-a diante de Deus. Tenha tempo de qualidade com eles. Mas os traga para viver aquilo que o Senhor tem para fazer a partir da sua casa toda. Não apenas através de você. Queira ser uma esposa que ganha outras esposas. Queira ser um marido que ganhe outros maridos. Treine os seus filhos para serem filhos que vão ganhar outros filhos. Que a sua casa seja um canal para restauração de bairros, de cidades. Queira viver essa realidade. Ela está disponível para mim e para você. Fica de pé no teu lugar, vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar. Vamos pedir para o Senhor nos dar direcionamento sobre como podemos conduzir as nossas relações dentro da nossa casa. O Senhor deseja usar famílias nesse tempo. O Senhor deseja transformar realidades nesse tempo. De todas as maneiras, o inimigo tem tentado tirar de nós, que somos a igreja, que temos a resposta, que temos o remédio, a oportunidade de levar cura àqueles que precisam de cura. É a partir da sua casa que o Senhor vai fazer isso. Quantos querem viver essa realidade? Quantos querem viver uma família, uma realidade em que aqueles que convivem com você testemunharão a respeito de Cristo e levarão esperança àqueles que não têm esperança? Eu quero viver essa realidade. Feche teus olhos no teu lugar. Pai, nós estamos reunidos aqui para buscar a Tua presença, Senhor, porque nós entendemos a necessidade que nós temos de Ti. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos que sem Ti nós não temos nada, porque Tu és tudo que nós precisamos. Tu és aquele que dá sentido às nossas vidas. Tu és aquele que atribui, Senhor, sentido à nossa existência. Nós sabemos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem nos confiado, a nossa casa, a nossa família, elas não existem apenas para uma satisfação pessoal, para que nós realizemos um sonho que está ligado à transitoriedade dessa vida. Nós cremos que o Senhor nos deu uma família, que o Senhor nos permitiu viver a realidade de uma família,
para que a nossa família seja um testemunho, seja uma bandeira nesse tempo, para que a nossa família glorifique ao teu santo nome, para que a nossa família seja um meio através do qual outras famílias serão restauradas. Ah, Senhor, nós não queremos viver família apenas pensando no tempo agora, no tempo presente. Nós queremos viver família pensando naquilo que nos aguarda na eternidade, pensando, Senhor, na quantidade de famílias que podemos levar conosco em direção àquilo que nos aguarda na eternidade com Cristo. Senhor, nos capacita para essa missão, nos capacita para essa tarefa, nos capacita para aquilo que o Senhor deseja fazer e operar nesse tempo. Nos capacita, Senhor, nos capacita, porque sem o teu auxílio, sem a tua ajuda, nós não conseguiremos. Senhor, tira de nós toda mágoa, todo ressentimento. Tira de nós, Senhor, toda a intenção em deixar alguém de fora por vingança, ou por termos ouvido algo que não gostamos. Senhor, tira de nós toda a insubmissão aos pais. Tira de nós, Senhor, toda a insubmissão aos maridos. Tira de nós, Senhor, toda violência por parte de homens que devem proteger a sua casa, que devem liderar a sua família. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua ajuda, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti para cumprir aquilo que o Senhor sonha e deseja para a nossa família. Ah, Senhor, nós entendemos que famílias fortes não são apenas famílias que vivem romantismo. Nós entendemos que famílias fortes são famílias que caminham dentro da tua vontade. E assim como Josué, nós queremos um dia declarar em bom e alto som, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos a ti, trabalharemos para ti na grande comissão. Nós queremos declarar, Senhor, que nós e a nossa casa te amamos de todo o coração, ao ponto de que vivemos família de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu oro por cada mãe, por cada pai. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está representando uma casa aqui nessa noite. Pessoas que têm vindo a essa casa de oração para buscar um direcionamento para sua casa. Pessoas que estão sofrendo com familiares que estão lhe dando trabalho. Alguns já estão sem esperança, porque só sofrem decepções, porque não vem uma resposta imediata àquilo que tem buscado. Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo traga sobre eles um conforto, traga sobre eles um refrigério, traga sobre eles renovação de fé e convicção de que eles não estão sozinhos, de que a família deles está nas tuas mãos, de que as orações deles têm sido ouvidas. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a cada dia, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, dos desafios que é um relacionamento familiar, que apesar de tudo isso, nós estejamos dispostos a nunca abrir mão da nossa família. Nós não abriremos mão da nossa família. Nós não abriremos mão da nossa família. Nós lutaremos por ela e com ela, porque foi para isso que o Senhor estabeleceu. Dessa maneira nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor no seu lugar. Eu quero aproveitar e perguntar se tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus ou se reconciliar. Se tiver alguém que quer voltar para casa, porque a nossa maior referência de família é o próprio Deus. Deus é um grande pai de família que nos adota, nos recebe na sua família. Se tiver alguém, eu quero pedir a você que saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se não tiver, eu peço ao Senhor que te conceda uma nova oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida, que é receber uma nova vida em Cristo e fazer parte da sua família. Amém? Nós teremos agora um momento missionário. Então eu quero pedir a você que se assente no seu lugar. Nós estamos no terceiro domingo de missões. No terceiro domingo do mês, e é domingo de missões. Pronto, corrigi. Nós teremos um momento agora.
milhões de cristãos vivem situação de perseguição em todo o mundo, simplesmente pelo fato de seguirem a Jesus. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Hoje, irmãos sofrem perseguições, perdem seus direitos, famílias, simplesmente pelo fato de seguirem a Cristo, pelo fato de existirem. Mas uma coisa tenho certeza, a da eternidade, e isso é inegociável. Nas suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Amém, glória a Deus. Fizemos esse pequeno vídeo, né, para mostrar para a igreja como é difícil em países onde a igreja é perseguida, onde não se pode falar do amor de Cristo. E esse mês o grupo de missões estava junto com o diaconato, onde foi lançada a missão para o diaconato escolher um país. E o país que eles escolheram foi a Coreia do Norte, onde lá sofre muito a perseguição. Gente, na Coreia do Norte, amém. A Coreia do Norte é o país número 1 na lista mundial que sofre a perseguição. Ele é um país fechado no mundo para o evangelismo. Lá, eles não podem falar do amor de Deus. Quando um cristão é descoberto que ele é cristão, ele simplesmente é morto por isso. E quando não é assassinado imediatamente, eles levam ele para um campo de trabalho forçado. Eles são forçados a trabalhar e normalmente é muito difícil se livrar, sair com vida de lá. Eles são forçados a um trabalho escravo, são torturados, as mulheres são abusadas de todas as maneiras. No nosso país, aqui no Brasil, nós somos livres. Então, somos livres para estar adorando, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Então, igreja, eu te pergunto para mim e para vocês hoje, o que você tem feito com a liberdade de pregar e evangelizar? Fica essa reflexão para cada um de nós. Amém? Amém, graças a Deus. É importante falar sobre isso para que nós valorizemos cada vez mais a nossa liberdade. Você é livre, pregue o Evangelho. Faça isso com a sua família. Nós aprendemos a importância de trazê-los conosco nessa missão. Nós iremos agora consagrar as nossas ofertas. E eu quero pedir a você aí que no seu lugar você pegue o seu melhor. O melhor nem sempre é o maior. É o melhor que você tem para entregar ao Senhor naquele dia. Uma das formas que nós temos de fazer missão, irmãos, é ofertando. Missões se faz de 3 maneiras: indo, orando e ofertando. Porque esses missionários que estão aí em situações de perigo como essas que acabamos de ver, que abrem mão da sua liberdade, abrem mão do direito de viver
por amor a Jesus, eles são mantidos com ofertas. Assim como igrejas locais como esta são mantidas com a fidelidade, a partir da fidelidade que é produzido no seu coração pelo Espírito Santo. Então, no momento em que você oferta, que você devolve o dízimo, você está sendo usado como um agente, um canal, para que portas como estas permaneçam abertas, pregando o Evangelho, sendo um facho de luz em meio à escuridão. Então, nós iremos consagrar, abençoar a sua vida por causa da sua generosidade. Então, vamos orar. Pai, nós queremos consagrar a Ti nessa hora dízimos e ofertas que são trazidos a essa casa de oração. Senhor, nós cremos que o meio através do qual o Senhor tem também, o meio através do qual o Senhor pode nos abençoar, é através, Senhor, do exercício da semeadura. A Tua palavra diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós oramos, Senhor, para que essa semente que está sendo lançada em boa terra, ela seja multiplicada 30, 60 e 100 por 1, como diz a Tua palavra. Que esses irmãos possam viver e testemunhar da resposta, do resultado da semeadura que eles estão fazendo nessa noite. Eu oro por cada irmão que oferta e devolve o dízimo nessa noite, mas também quero orar por aqueles que não têm como ofertar, porque estão apertados financeiramente, porque estão desempregados, passando por dificuldades financeiras. Nós cremos que o Senhor é um Deus que é o Deus das oportunidades, é um Deus que abre portas, é um Deus que dá condições aos teus filhos para que possam se manter e também possam exercer a sua fidelidade. Por isso, Senhor, que nessa hora eu oro por esses irmãos que estão em dificuldade. Peço que o Senhor abra portas, crie oportunidades. Se é empreendedorismo, Senhor, que o Senhor tem para eles, que o Senhor os inspire com ideias, com estratégias, para que eles tenham, Senhor, de onde tirar o seu sustento, possam manter a sua casa e também possam exercer a fidelidade deles a Ti. Dessa maneira eu oro, consagro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, oferte com muita alegria em nome de Jesus. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Amém, glória a Deus. Vamos para o momento dos avisos. Dia 2 de outubro teremos o passeio evangelístico. Amém, comemoração ao Dia do Idoso, glória a Deus. E sairá às 16h30 daqui da igreja, certo? E adquiram suas camisas, o pessoal da melhor idade. Amém. Dia 16 de outubro, teremos a tarde evangelística, a TEC. Será num sábado, às 15 horas da tarde. E você que quer contribuir para a TEC, o Ministério Infantil está recebendo, tá? Com lanches. Aí você só fala com a Mônica. Amém. E dia 18 de outubro, às 20 horas, teremos o Dia do Médico. E será transmitido pelo YouTube, e na próxima semana, em nome de Jesus, o pastor estará aqui e dará mais informação para cada um de nós. Amém. Vamos receber agora a bênção apostólica com a pastora Lucélia, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Meus irmãos, olha, eu quero agradecer a hospitalidade. Para mim é motivo de honra, um grande privilégio poder ocupar aqui esse púlpito, compartilhar desse tempo com vocês. E aí eu quero pedir a vocês que receba cada porção da bênção apostólica. Amém? Então, fiquem ligados. Aí 1 minuto, por gentileza. Quando eu falar, você responde. Vamos lá. Que a graça... Você responde com amém. Amém? Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, amém, o amor de Deus, amém,
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz. Seu amor imerecido da vida, de graça recebi por sua cruz.